Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para o Midrash da Parashá da semana Tetzaveh. Moshe fala aos judeus para doarem azeite para a menorá. Moshe disse ao povo: se alguém entre vocês possui azeite de oliva apropriado para acender a menorá no Mishkan, dê esse azeite para mim. Ele explicou: somente as primeiras gotas do azeite são as espremidas da azeitona, podem ser usadas para a menorá. Essas primeiras gotas são as mais puras e, portanto, dão a luz mais brilhante. O restante do azeite de oliva pode ser usado para a menahot, as oferendas de farinha que são trazidas no Mishbeach, mas não para a menorá. Somente o Nessiim, os líderes das tribos, tinham azeite kasher que Moisés aceitou. Você quer saber quão brilhante eram as luzes da menorá? Nossos sábios contam que a luz da menorá no Beit HaMikdash miraculosamente emitia uma luminosidade tão radiante que a cidade inteira de Jerusalém ficava iluminada. Não havia uma rua nem beco escuro à noite em Jerusalém, enquanto a menorá no Beit HaMikdash ardia. Quem acendia a menorá? Normalmente, um Cohen acendia a menorá, e somente um Cohen podia limpar e preparar a menorá. Todas as manhãs o Cohen entrava no Kodesh do Mishkan e mais tarde no Kodesh do Beit HaMikdash e subia os degraus em frente à menorá. Ele esvaziava as cinzas de todas as lâmpadas, removia os pavios queimados e colocava pavios novos. Então ele derramava azeite de oliva em cada lâmpada de um jarro que continha metade de um log, cerca de 0,284 litros de azeite de oliva kasher. Ele fazia isso todas as manhãs, mas ele não acendia a menorá até a tarde. A mitzvá de acender a menorá era tão importante que Hashem proclamou: a luz da menorá é mais preciosa para mim do que a luz do sol ou da lua. Uma explicação do Midrash: a chama miraculosa que sempre ardia. Todas as manhãs o Cohen que entrava para limpar a menorá testemunhava um milagre. Todas as 7 chamas da menorá já deveriam ter se extinguido, porque a metade de um log de azeite com que o Cohen acendera a menorá na tarde anterior só duraria até a manhã seguinte. Mas, surpreendentemente, ele sempre encontrava a chama do meio ainda ardendo. Como podia ser? Isso era claramente um milagre. Era um sinal de Hashem para mostrar aos judeus que a sua Sheriná repousava no Mishkan. Este Cohen não podia tocar na chama do meio da menorá, mas ele limpava as outras 6 lâmpadas e colocava novos pavios. O Cohen que entrava à tarde encontrava a chama do meio ainda acesa e brilhando, e ele usava esta chama para acender as outras 6. Somente depois disso, ele apagava a chama do meio, limpava as cinzas da lâmpada do meio e a acendia novamente. A chama do meio, também chamada de Ner Ma'arav, ardia deste modo todos os dias no Mishkan e também no Beit HaMikdash, enquanto os judeus eram tzadikim. Hashem fala a Moshe sobre as roupas especiais para os Koanim. Hashem disse a Moshe: diga a seu irmão Aharon: Hashem escolheu você para ser o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, encarregado da Avodá, o serviço de Hashem no Mishkan. Seus filhos e os descendentes deles serão Koanim,
e realizarão minha avodá. Este é um grande privilégio para todos vocês. Hashem também informou a Moshe: o Cohen Gadol e os Coanim deverão vestir roupas especiais e bonitas durante a avodá. As roupas do Cohen Gadol serão extremamente belas, mais distintas do que os mantos de qualquer rei. Quando os judeus virem os Coanim em suas vestes maravilhosas, eles compreenderão que os Coanim são pessoas especiais e se comportarão de modo respeitoso com eles. Estas roupas também lembrarão aos próprios Coanim que eles são especiais. Isso os ajudará a servir melhor a Hashem. As roupas dos Coanim eram sagradas e, portanto, vários dinim, leis, se aplicavam a elas. Eis algumas. Primeiro, somente um Cohen poderia usar Bigdei Keuná, veste de Coanim. Um Levi ou um judeu comum nunca poderiam vesti-las. 2. Um Cohen só poderia usá-las enquanto estivesse no Mishkan ou no Beit HaMikdash. Quando ele saísse, deveria tirá-las. Terceiro, um Cohen não podia ir dormir com as Bigdei Keuná, porque isto seria uma falta de respeito. 4. O Cohen deveria vestir exatamente aquelas roupas que a Torá ordena. Se uma peça de roupa estivesse faltando enquanto ele realizasse uma avodá, um ato do serviço, a avodá era inválida. Quais eram as Bigdei Keuná, as vestes dos Coanim? O Cohen Gadol tinha 8 vestes, e o Cohen Ediot, um Cohen comum, tinha 4 roupas. Estas eram as 4 vestes do Cohen Ediot. Primeiro, cotonete, uma túnica longa. 2. O mirrassaim, calças. 3. Migbaat, um chapéu. 4. Avnet, um cinturão. E estas eram as 8 roupas do Cohen Gadol. Primeiro, cotonete, uma túnica longa. 2. Mirnassaim, calças. Terceiro, mitznefet, um chapéu que era diferente do chapéu de um Cohen comum. 4. Avnet, um cinturão. 5. Roshen, o peitoral. 6. Éfod, o avental. 7. Meil, o manto. E 8. Sitz, a placa da cabeça, a tiara. Antes de explicarmos mais sobre estas roupas, vamos nos perguntar: qual parte do corpo de todo Cohen e de todo Cohen Gadol deveria permanecer descoberta, porque a Torá não ordenou nada para cobri-la? Talvez você tenha notado, nem o Cohen Gadol, nem um Cohen comum usavam sapatos ou sandálias. A Torá ordena que um Cohen faça a avodá descalço, já que a terra do chão do Mishkan e as pedras do chão do Beit HaMikdash eram sagradas, e Hashem queria que os pés do Coanim tocassem no chão. Os Coanim, é claro, obedeciam às instruções de Hashem, mesmo que fosse difícil para eles. O chão de pedras do Beit HaMikdash era muito frio durante o inverno. Além disso, os Coanim estavam sempre vestidos com roupas leves. Somente o cotonete, a túnica longa, cobria seus corpos. Eles não tinham permissão de usar alguma roupa extra durante a avodá. Os Coanim frequentemente adoeciam. E na época do Beit HaMikdash, um médico especial era designado para cuidar dos Coanim e lhes dar remédio para curá-los. Mas, é claro, nenhum Cohen abandonava o privilégio de servir a Hashem no Beit HaMikdash, mesmo com o risco de pegar um resfriado ao andar descalço no chão frio. Agora vamos examinar detalhadamente as roupas do Coanim, começando com as do Cohen Ediot, o Cohen comum.
Cotonete, uma túnica longa. O cotonete era feito de linho branco e chegava até a sola dos pés do Cohen. Avinete, um cinturão. O Cohen usava um cinto por cima da túnica longa. Este cinto era muito, muito longo, 32 amotes, cerca de 16 metros, e dava várias e várias voltas em torno da cintura do Cohen. Ele era feito de tecidos coloridos. O Mirnassaim, calças. As calças eram curtas e eram feitas de linho branco. Migbaad, um turbante. Uma faixa branca e longa feita de linho era enrolada várias vezes em volta da cabeça do Cohen para formar um turbante pontudo. As roupas do Cohen Gadol. O Cohen Gadol, assim como o Cohen comum, vestia um cotonete, túnica longa, um avinete, cinturão, e mirnassaim, calças. O mitznefet, um turbante. O turbante do Cohen Gadol também era feito de uma faixa de tecido branco e enrolada em torno da sua cabeça, mas ele era achatado em cima, e não pontudo. O Cohen Gadol usava 4 roupas a mais que um Cohen comum. Éfode, o avental. O éfode era uma peça de roupa colorida e lindamente tecida que se parecia com um avental. Ao invés de ser fechada na frente e amarrada atrás, o Cohen Gadol a usava fechada nas costas e amarrada na frente. Na parte de trás, o éfode era preso por 2 tiras que chegavam até os ombros do Cohen Gadol. Em cada uma dessas tiras nos ombros havia uma pedra preciosa, onde os nomes de 6 Shevatim, tribos, estavam gravados. Os nomes das outras 6 Shevatim apareciam na outra pedra preciosa. Na parte da frente, as 2 tiras dos ombros estavam ligadas a 2 correntes de ouro, onde ficava pendurado o Roshem Mishpat, o peitoral. O Roshem Mishpat era feito de um material lindamente tecido. Ele era quadrado e dobrado no meio, formando um bolso. Dentro deste bolso, Moshe colocou os Urim Betumim, um pedaço de pergaminho com o nome sagrado de Hashem de 72 letras escritas nele. Com os Urim Betumim eram muito sagrados. O Roshem Mishpat era a mais importante de todas as Bigdei Keuná, assim como o Aron era o objeto mais importante do Mishkan e do Beit HaMikdash. Hashem ordenou que 12 pedras preciosas fossem incrustadas no Roshem Mishpat. Em cada pedra estava escrito o nome de uma shevet, tribo. Enquanto o Cohen Gadol usava o Roshem Mishpat, ele nunca se esquecia das 12 Shevatim. Ele as mantinha em mente ao realizar a Avodá. Quando ele rezava, pedia a Hashem para ajudá-las e abençoá-las. E Hashem também sempre via a placa com o nome das 12 Shevatim. Ele se lembrava quão grandes de Sadiquim eram os 12 filhos de Yaakov. Pelo Zehut, mérito deles, ele ajudava os judeus. Uma explicação do Midrash. Como foram cortadas as pedras preciosas para o efode e o Roshem? As 2 pedras das alças do efode e as 12 pedras do Roshem tinham de ser cortadas do tamanho correto. No entanto, Hashem proibiu o uso de uma faca ou qualquer outro instrumento cortante para talhá-las. Como então elas foram cortadas? Moshe sabia que Hashem havia criado nos 6 dias da criação um inseto tão pequeno quanto um grão de cevada que conseguia partir qualquer material, até mesmo a mais dura das pedras, ao passar sobre ele. Este surpreendente inseto se chamava Shamir. Moshe ordenou que o Shamir fosse trazido até ele. O Shamir passou sobre as pedras preciosas do éfode e do Roshem, e elas foram cortadas exatamente na linha marcada pelo artesão. Meir, o manto. O manto foi tecido de lã azul. Em torno de toda sua barra estavam presos sinos de ouro. Entre cada 2 sinos havia ornamentos feitos de lã que se pareciam com romãs. Quando Cohen Gadol andava, os sinos tilintavam.
Nossos sábios explicam por que havia sinos no Meir. Hashem tinha vários motivos para ordenar que sinos fossem presos à barra do Meir. Eis aqui 3 deles. Primeiro, o Cohen Gadol era um homem muito sagrado. Antes de entrar no Kodesh, dentro do Mishkan, o local já estava repleto de anjos que serviam a Hashem. Quando o Cohen Gadol estava prestes a entrar, seus sinos tilintavam. Este era o sinal para que todos os anjos fossem embora. Hashem não queria que os anjos ficassem ali, porque alguns deles eram anjos de Din, de acusação. Estes poderiam falar contra o Cohen Gadol e acusá-lo de algum leve deslize que ele tivesse cometido. Como o Cohen Gadol era um homem muito elevado, os anjos exporiam diante de Hashem o menor erro que ele tivesse cometido. Portanto, Hashem fazia com que os sinos tocassem quando o Cohen Gadol se aproximava, para que todos os anjos saíssem. Quando o Cohen Gadol terminava sua avodá e estava pronto para sair, os sinos soavam de novo. Este era o sinal para os anjos voltarem. No entanto, os Kohanim comuns podiam entrar no Kodesh sem sinos presos às suas roupas. Como eles não eram tão especiais quanto o Cohen Gadol, os anjos de acusação não os julgariam tão rigorosamente. 2. Os sinos eram um lembrete para o próprio Cohen Gadol. Quando ele os escutava tilintar, ele compreendia quão importante era a sua avodá e se esforçava para realizar cada parte de seu serviço cuidadosamente e com as intenções corretas. 3. Os sinos também ajudavam Bnei Israel. Ao ouvir seu tilintar, eles sabiam que o Cohen Gadol estava fazendo sua avodá e eles o ajudavam rezando naquele momento. 4. Conforme explicaremos na página mais à frente, Hashem perdoava Bnei Israel por falar Lashon Hará, porque o Cohen Gadol vestia o Meir, com sinos presos a ele. Tzitz, a placa da cabeça, a tiara. Antigamente, todo judeu usava seus tefilim durante o dia inteiro. Além dos tefilim, o Cohen Gadol usava também seu tzitz na testa. O tzitz era uma placa de ouro onde estavam gravadas as palavras Kodesh La Hashem, sagrado para Hashem. E a palavra Hashem era escrita com 4 letras. O tzitz era a coroa sagrada do Cohen Gadol. Uma explicação do Midrash. O extraordinário tzitz. Suponhamos que um judeu tenha falado Lashon Hará sobre outra pessoa e não ache que tenha feito algo terrivelmente errado. E mesmo que um amigo lembre a ele que Lashon Hará é um grande e grave pecado, ele ri e lhe responde com atrevimento. Ele continua falando Lashon Hará, sem compreender a seriedade de seu pecado e sem fazer techuvá por ele. Mas, se este judeu vivesse na época do Beit HaMikdash, no próximo Yom Tov, ele viajaria até o Beit HaMikdash e veria o Cohen Gadol, como este fazia sua avodá no templo sagrado. O judeu, é claro, não poderia deixar de ver o Cohen Gadol em suas belas roupas, e quando ele olhasse para o tzitz, algo estranho ocorreria. Ele imediatamente compreenderia como estiver errado ao falar da Lashon Hará. De repente, ele ficaria profundamente envergonhado de si mesmo e decidiria: tenho de fazer techuvá pelo meu pecado, e eu pedirei à pessoa de quem falei mal que me perdoe. O tzitz era tão sagrado que fazia com que todo judeu que olhasse para ele se envergonhasse de seus pecados. Portanto, quando o Cohen Gadol usava tzitz, isto era um zehut, um mérito, para os judeus. Hashem os perdoava pelo pecado de Azut Panim, ser arrogante e grosseiro, porque o tzitz os ajudava a melhorar. Nossos sábios explicam como as Bigdei Keuná, as roupas dos Kohanim, ajudavam os judeus. Quando os Kohanim usavam as Bigdei Keuná, Hashem considerava isto um zehut, mérito,
para todo Bnei Israel. As Bigdei e Keuná ajudavam os judeus de duas formas. Primeiro, Hashem perdoava certos pecados cometidos pelo povo judeu porque os Coanim usavam essas vestimentas. Por exemplo, o Meir, o manto do Cohen Gadol, ajudava um judeu a ser perdoado por ter falado Lashon Hará. É claro que ele tinha que fazer Teshuvá também. No entanto, a Teshuvá sozinha não é suficiente para trazer o perdão completo pelo grave pecado de falar Lashon Hará. O Meir tinha sinos presos à sua barra. Quando Hashem ouvia o tilintar dos sinos, ele perdoava os judeus pelos sons pecaminosos que emitiram ao falar Lashon Hará. As demais roupas dos Coanim espiavam por outros pecados de Bnei Israel. 2. As Bigdei Keuná ajudavam Bnei Israel a vencer na guerra. Elas eram similares aos uniformes usados por soldados. Assim, quando os Coanim usavam seus uniformes sagrados no Mishkan, Hashem se lembrava dos soldados no campo de batalha e lhes garantia sucesso. Assim você vê como as roupas dos Coanim beneficiavam todo o povo judeu. Os Coanim se preparam para começar a avodá. Hashem explicou a Moshe que quando o Mishkan fosse erguido, os Coanim começariam sua avodá ali, aspergindo o sangue dos sacrifícios nas paredes do Mishbeach, colocando determinadas partes dos korbanot nos fogos do Mishbeach e comendo outras partes. Limpariam e acenderiam a menorá e assim por diante. Hashem disse: antes de os Coanim ficarem prontos para começar a avodá no Mishkan, eles devem se tornar sagrados e se preparar para os seus serviços. Eles se tornarão sagrados por intermédio dessas 4 coisas. Primeiro, devem estar presentes e observar todos os dias como você, Moshe, oferece 3 tipos de korbanot no Mishbeach. Desta forma, você os ensinará como trazer korbanot no Mishbeach. Segundo, devem imergir-se em um mikve. Terceiro, você os ungirá com o shemen hamishá, azeite sagrado, que será colocado nas cabeças dos Coanim. 4. Eles devem usar as Bnei Keuná todos os dias. Ao fazer essas 4 coisas por 7 dias, eles estarão prontos para começar a avodá no Mishkan. O altar do incenso. O grande Mishbeach, sobre o qual todos os sacrifícios de animais eram oferecidos, ficava no pátio do Mishkan, sob céu aberto, como você leu na Parashá Terumá. Agora Hashem ordenou a Moshe construir um segundo Mishbeach. Este Mishbeach será feito de madeira revestida com ouro. Coloque-o no Kodesh dentro do Mishkan, próximo à menorá e ao Shulchan. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, um Cohen queimará Ketoret, incenso sobre este Mishbeach. Porque este Mishbeach de ouro não seria usado para ofertar sacrifícios de animais, mas somente para queimar incenso. Ele foi chamado de Mishbeach HaKetoret, o altar do incenso. Você pode perguntar por que a Torá fala sobre este Mishbeach aqui, no final da Parashá Tetzaveh, uma vez que o Mishbeach HaKetoret foi colocado próximo ao Shulchan e à menorá dentro do Kodesh, por que a Torá não o menciona na Parashá Terumá, justamente com esses outros objetos que ficavam no Kodesh? Uma das respostas é que Hashem colocou precisamente o Mishbeach HaKetoret como o último objeto no Mishkan, para mostrar quão importante ele é. Ao mencioná-lo na Torá fora do lugar onde era esperado, Hashem quis que notássemos que este Mishbeach é muito especial, porque o Mishbeach HaKetoret é tão sagrado. As especiarias com as quais era composto o incenso que o Cohen queimava no Mishbeach criavam um cheiro delicioso, aromático. Nossos sábios nos contam que a fumaça do Ketoret subia diretamente para o céu e era agradável para Hashem. Ela era um sinal de amor e apreço entre Hashem e Bnei Israel.
Se Hashem estivesse zangado com os judeus e planejasse fazer um decreto severo sobre eles, o aroma do Ketoret faria com que ele anulasse este mau decreto. Como a queima do Ketoret fortalece a proximidade entre Hashem e o povo judeu, você pode ver que o Mishbeach HaKetoret é um objeto especialmente importante. O Midrash nos conta alguns dos milagres do Mishkan. Havia 5 utensílios importantes no Mishkan, e Hashem realizava milagres com cada um deles. Primeiro, o Aron, a arca. Segundo, o Shulchan, a mesa. Terceiro, a Menorá, o candelabro. 4. O Mishbeach Haolá, altar para os sacrifícios de animais. E 5. O Mishbeach HaKetoret, altar para incenso. Que milagre Hashem realizava com cada um desses 5 utensílios? Primeiro, o Aron, com suas varas, deveria ocupar realmente todo o espaço dentro do Kodesh HaKodashim, de parede a parede. Mas, quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, havia espaço para ele caminhar em volta do Aron. O Aron em si, milagrosamente, não ocupava nenhum espaço. 2. Os Lechem Apanim eram sempre retirados do Shulchan uma semana depois de terem sido colocados lá. Você alguma vez já experimentou um pedaço de pão deixado descoberto por uma semana? Ele fica duro e ressecado, não é mesmo? Mas não os Lechem Apanim. Uma semana depois de terem sido colocados sobre o Shulchan, eles ainda estavam tão mornos e frescos que você poderia achar que tinha acabado de sair do forno. Os Kohanim comiam estes pães deliciosos. Era difícil crer que estes pães já estavam ali há uma semana. Terceiro, a Ner Amaravi, a chama do meio da menorá, nunca deixava de arder até o Cohen apagá-la. Embora ela tivesse somente azeite suficiente para arder até de manhã, ela continuava acesa na tarde seguinte. Quarto, um fogo descia do céu e repousava sobre o Mishbeach Haolá. Quinto, embora houvesse apenas uma fina camada de ouro revestindo o Mishbeach HaKetoret, a madeira que ficava por baixo nunca era queimada pelo fogo do Mishbeach. Estes são apenas alguns dos milagres conhecidos do Mishkan. Eles mostravam aos judeus que a presença de Hashem repousava no Mishkan. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!